Olá, amigos do Grupo Espírita Alto de Souza. Estamos aqui novamente para mais um momento de estudo. Vamos começar a nossa harmonização com uma leitura do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, item 130, Amai-vos. Não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. João. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18. Pro norma de fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina: amai-vos uns aos outros. Não determina seleções, não exalta conveniências, não impõe condicionais, não desfavorece os infelizes, não menoscaba os fracos, não faz privilégios, não pede o afastamento dos maus, não reconsidera os filhos do lar alheio, não destaca a parentela consanguínea, não menospreza os adversários. E o apóstolo acrescenta: não amemos de palavra, mas através de obras, com todo o fervor do coração. O universo é o nosso domicílio, a humanidade é a nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar, aproximemo-nos dos melhores para aprender. Amar-nos, servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração, constitui para nós todo o glorioso caminho de ascensão. Vamos elevar nosso pensamento para uma oração. Senhor, obrigado por essa oportunidade de estudo, obrigado pela palavra que nos traz, obrigado pela convivência daqueles ao nosso redor, dos nossos amigos, daqueles que gostamos menos, dos nossos parentes, daqueles que nós conhecemos muito, daqueles que conhecemos pouco. Obrigado, Senhor, por toda a oportunidade que traz para aprendizado, para conhecimento, para evolução. Que nós possamos, sob a orientação dos nossos guias espirituais, sobre a conduta de Alto de Souza, sobre a guia de Jesus, que nós possamos cada vez mais olhar para aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que chegam até nós, chegam informação, mesmo que distante, aqueles que chegam próximo, aquele que nós vemos, aqueles que nós sentimos, sejam encarnados, sejam desencarnados, que nós possamos cada vez mais nos enxergarmos como irmãos, nos enxergarmos como espíritos que precisam do auxílio uns dos outros, que nós possamos buscar o auxílio, que nós possamos oferecer auxílio, porque o Senhor nos instruiu a amarmos uns aos outros, a sermos como irmãos, que nós possamos fazer desta orientação a guia que nos leva, que nos orienta, que nos conduz no nosso dia a dia. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Nosso estudo de hoje é sobre o livro Médiuns e Mediunidades, escrito por Divaldo Franco, ditado pelo espírito Viana de Carvalho. Nosso estudo é do capítulo 15, Rivalidade entre os Médiuns. E o livro, ele começa nos lembrando da competição saudável, né, que muitas vezes ocorre entre os seres humanos, entre nós, nas nossas atividades do dia a dia, porque ela nos leva a, muitas vezes, a desempenhar nossas habilidades de forma mais... a gente dar o melhor de si, a gente se dedicar, a gente procurar novos caminhos. Então, muitas vezes a competição ela faz com que o progresso venha nas atividades humanas. Mas o livro nos lembra que essa competitividade saudável, ela às vezes ela decai, ela acaba se transformando numa rivalidade. E quando a gente está numa rivalidade, ela não tem mais a ver com a gente se dedicar e dar o melhor de si. Na verdade, a gente até pode se dedicar, até pode dar o melhor de si, né, ou o pior de si, mas a gente está com outra motivação. A gente não quer só fazer o melhor, a gente não quer conseguir atingir um determinado objetivo. O nosso objetivo passa a ser mirado, passa a ser focado, ele passa a enxergar uma outra pessoa. Essa pessoa, esse rival, a gente começa a querer
destruí-lo, a gente começa a querer mostrar as suas deficiências, a gente começa a querer mostrar as suas dificuldades, os seus defeitos, e a gente foca não mais numa evolução, mas na verdade a gente está focado no outro, em destruir aquilo que o outro representa. Essa rivalidade, ela não tem a ver com nobres sentimentos, ou com a gente querer evoluir e trazer a verdade para o mundo, porque essa rivalidade, ela começa não importa se o outro falou uma verdade. Ele falou uma verdade, mas falou da maneira errada, falou da maneira incorreta, falou da maneira incompleta, falou da maneira meio distorcida, falou na hora errada, falou para o público errado, falou de uma forma que deveria cobrir mais gente, deveria falar para menos pessoas, para mais pessoas. Então, quando a gente está preso numa rivalidade, a gente não está mais procurando o melhor, a gente está procurando sempre o pior. O pior no outro, o pior na forma, o pior na maneira como aquilo está sendo apresentado. E essa rivalidade, ela não nasce de bons sentimentos, de virtudes. Ela nasce dos nossos instintos mais primários, né? Ela muitas vezes, quer dizer, muitas vezes não, ela normalmente é a manifestação do nosso egoísmo. Eu não quero que o outro apareça, eu não quero que o outro fale aquela verdade. Aquilo eu posso até reconhecer como certo, mas não por aquela pessoa ter falado. Aquilo deveria ser eu falando, né? Então eu estou levando meu ciúme, meu egoísmo para confrontar aquela pessoa. E assim, como todos somos, né, pessoas, espíritos, essa rivalidade, ela não surge só entre bandidos, não surge só entre pessoas de má conduta. Ela pode sim surgir no nível de evolução que nós estamos, pode surgir entre médios. Às vezes a gente fica imaginando que o médium é o que antigamente se chamava de santo, né? Aquele que que tem conexão com a palavra divina e que simplesmente conduz as coisas da maneira mais adequada possível. Não necessariamente. Assim, a mediunidade a gente já aprendeu que ela é uma habilidade, ela é uma faculdade, ela é uma característica dos seres encarnados, né? Tanto quanto uma boa visão, tanto quanto um bom olfato, tanto quanto um bom paladar, tanto quanto uma habilidade para trabalhar com madeira, a habilidade para falar, a habilidade para ler, a habilidade para explicar. Assim, toda a mediunidade é uma habilidade como outra qualquer, uma habilidade natural como outra qualquer. E como qualquer habilidade, ela pode ser bem usada, ela pode ser mal usada. Mas independente disso, independente do bem usada ou mal usada, mesmo os médios que usam a habilidade mediúnica de forma a contribuir para a evolução dos outros, a instrução dos outros, o conforto espiritual, emocional, psicológico de outras pessoas, mesmo estes ainda são pessoas que têm suas falhas, têm seus defeitos, têm suas dificuldades. E às vezes essa dificuldade ela resvala na questão da rivalidade. Um determinado médium ou uma médium, ela pode, se não prestar atenção, não cuidar desse comportamento, pode simplesmente decair num comportamento de confrontação inútil, né? O olhar para o outro médium, um outro médium que também tem seus defeitos, suas dificuldades, seus aprendizados ainda, que pode trazer uma mensagem e, não, olha, não é bem isso, não é bem desse jeito, eu acho que isso está errado. A nossa religião, ou a religião dos espíritos, na verdade, né, ela nos chama a gente entender as explicações. Então, para o entendimento das explicações, é claro que surgem dúvidas. É claro que eu posso não ter entendido direito uma mensagem. Eu posso não ter entendido direito ou não ter conseguido expressar corretamente o que vem
daquela instrução. Então, por exemplo, nesse estudo que nós estamos fazendo aqui hoje, eu aqui estou lendo o capítulo do livro, li o capítulo do livro, estou colocando o que eu entendi do capítulo do livro. Outra pessoa que vai ler esse mesmo capítulo pode chegar numa compreensão ligeiramente ou completamente diferente, pode entender de uma outra forma. Essa pessoa está errada ou eu estou errado? Não necessariamente, assim, às vezes é só uma questão de visão. E essa visão diferente pode ser colocada? É claro que pode. É claro que deve ser colocada. É claro que pode ser expressa. É através dessa dúvida, desse entendimento, dessa complementação dos entendimentos, é que a gente vai evoluindo, que a gente vai se entendendo. Mas existem formas de colocar isso. Eu, por exemplo, posso pegar esse texto, ler aqui, pegar uma outra pessoa que tenha lido do mesmo jeito, tenha lido esse livro, esse capítulo também, ter explicado de uma outra forma. E não eu colocar como, eu não entendi, entendi de uma outra maneira, mas eu falo, não, tal pessoa, tal pessoa só fala besteira. E aquela pessoa ali só fala besteira, só fala tudo errado, é a pessoa que faz tudo errado na vida, e assim, não tem como esse entendimento ter sido o mesmo. E às vezes, por uma questão de rivalidade, eu posso querer, até se trouxer o entendimento parecido com o meu, eu ainda posso me comportar assim, não, olha só, isso aqui até parece que faz sentido, mas não, na verdade deve ter querido dizer outra coisa. Então a gente, quando entra na rivalidade entre médios é uma rivalidade como outra qualquer, né? Mas aqui, olhando para a rivalidade entre médios, a gente deveria, por ter acesso à instrução, né? A gente, por estar lendo, participando, recebendo a instrução, a gente deveria fazer essa instrução como parte da nossa vida. E a gente vê no texto de abertura que é para ser amai-vos uns aos outros não de boca, mas de obra. E essa obra, ela é incessante. Ela não é, não, mas olha só, eu sou uma pessoa super caridosa, eu faço doações, eu dou o meu tempo, eu vou lá para as pessoas necessitadas, para os órfãos, para aqueles que têm deficiência física, deficiência mental, para aqueles que não têm condições de se sustentar. Eu ajudo todos ao meu redor. Eu só sou, mas a fulana de tal ou fulano de tal, ele não, ele faz as coisas todas erradas. Então, eu estou sendo caridoso, claro, né? Por exemplo, quem se comporta desse jeito que eu falei está sendo mais caridoso do que eu. Mas quando a gente é chamado à caridade, toda a caridade que a gente faz, ela é levada em conta. Óbvio que é levada em conta. Você não fazer nada é pior do que você fazer pouco. Você fazer pouco é pior, ou vamos colocar de uma forma diferente, né? Você fazer muito é melhor do que você fazer mais ou menos. Você fazer mais ou menos é melhor do que você fazer pouco. Você fazer pouco é melhor do que você fazer nada. Você fazer nada é melhor do que você prejudicar. Então, é claro que tudo que a gente pratica para o bem e para o mal, ou que a gente deixa de praticar para o bem e para o mal, é levado em conta. Mas se a gente está procurando a evolução, se a gente está procurando cada vez ser melhor, a gente tem que estar atento ao que é esse cada vez ser melhor. E quando a gente é chamado a caridade, a gente não é chamado a caridade de forma seletiva. Não, eu preciso ser caridoso com aquele que não tem condições materiais, ou com aquele com quem é órfão, com aquele com quem está passando dificuldade, mas eu não preciso ser caridoso com alguém que eu vejo que é parecido comigo. Não, eu preciso ser caridoso também. Aquela pessoa também merece caridade, assim como eu mereço caridade. Então, a gente é chamado a praticar a caridade entre nós, né, em todas as oportunidades. E quando a gente vê uma rivalidade entre pessoas, e nesse caso do estudo em particular, uma rivalidade entre médiums, a gente deveria se alertar para, alguma coisa está errada, alguma coisa precisa ser mudada nesse comportamento. Para encerrar o nosso estudo, vamos novamente fazer uma oração de encerramento. Senhor, obrigado pelas suas orientações, obrigado pelas instruções que o Senhor traz para nós a todo momento, por vários meios, por vários caminhos, por diferentes pessoas
por diferentes livros, por diferentes meios mesmo, seja vídeo, seja livro, seja palestra, seja um pensamento, seja uma orientação que a gente recebe, às vezes de um amigo, às vezes de um conhecido, às vezes de alguém que está passando na rua, às vezes como um pensamento que é colocado em nossa cabeça por algum amigo encarnado, por algum amigo desencarnado. Nós agradecemos todas as oportunidades que o Senhor nos dá e agradecemos especialmente a paciência que tem conosco nessa nossa evolução. Pedimos, Senhor, por aqueles que ainda não conseguem enxergar a sua luz, mesmo que esses sejam nós mesmos, que todos esses que precisam possam perceber a luz que o Senhor derrama sobre nós a todo momento. Obrigado, Senhor, por tudo que nos dá, obrigado por tudo que nos faz ser. Que assim seja.